No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como que podemos pedir a revisão da sua aposentadoria e, se você for pensionista, da sua pensão. Muito importante é vocês saberem corretamente pedir o pedido, porque quando ele realmente vai ter um aumento. Então você tem que ver, fazer uma análise para saber se a sua pensão, se a sua aposentadoria, ela vai ter realmente um aumento. E como que você faz isso? O primeiro passo que eu recomendo para vocês é que você acesse o site Meu INSS, entre lá com o seu login e senha e lá no campo requerimentos, peça a cópia do seu processo de aposentadoria, aquele processo que você deu entrada no INSS para se aposentar ou para pedir a sua pensão, ok? Por que que isso vai ser muito importante? Porque um advogado previdenciário e um especialista nessa área, ele vai conseguir saber não só se você vai ter direito a uma revisão que vai aumentar o seu benefício, como também saber qual revisão que você vai ter direito, né? É muito importante você fazer esse cálculo antes de dar entrada, porque quando você pede a revisão, você pode ter o benefício, sim, né, minimizado, ou seja, diminuído, né? O INSS pode encontrar algum erro que faça que o valor do benefício diminua. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês também, muito, mas muito importante, é que todo mundo, pela lei, todo mundo aposentado, todos os pensionistas, tem um prazo para pedir essa revisão. Pois é, e esse prazo, segundo a lei, é de 10 anos a partir do primeiro pagamento do benefício, do primeiro mês de aposentadoria que você recebeu. Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui fácil para vocês. Você que se aposentou em 2011, já deu esses 10 anos. Porém, tem uma exceção a casos de certas revisões que não se aplicam esse prazo de 10 anos, que nós advogados chamamos de decadência. Como, por exemplo, a famosa revisão do teto, que é para quem se aposentou de 88 a 2003. Por exemplo, nessa revisão, não se aplica esse prazo de 10 anos, ok? Além de mais, é importante falar aqui para vocês que quando a gente pede revisão, a gente também tem direito aos atrasados, né? O pensionista, o aposentado, a aposentada, vai ter direito aos atrasados. O que são os atrasados? São as diferenças não pagas de até 5 anos antes da entrada do processo na via administrativa, ou seja, lá no INSS, ou, se for o caso, na justiça. Por que eu falo, pessoal, se for o caso na justiça? Tem algumas revisões que não precisamos dar entrada no INSS. Podemos dar entrada já direto na justiça. Mas a grande maioria, nós temos que dar entrada primeiramente na via administrativa, aguardar 45 dias. Passado 45 dias, o INSS não responde, ou o INSS diz que você não tem direito, aí sim nós podemos já dar entrada na justiça, ok? Então aqui, mais uma vez eu falo para vocês, né? É muito importante você pedir o processo administrativo, que um especialista, ele vai ver se você tem direito, e se tem direito é uma revisão que vai aumentar e não diminuir o seu benefício. Uma coisa que muita gente pergunta, até é falado, que se pode dar entrada nesse benefício, tanto no INSS como no juizado especial, sem advogado. Ok. Mas, conto uma história para vocês de um caso real que aconteceu comigo, ou seja, né, com uma cliente minha, que ela foi sozinha no INSS, pediu a revisão. Ela não fez cálculo, não fez nada.
O INSS entendeu que havia um erro na aposentadoria dela. Para vocês terem uma ideia, ela ganhava em torno de R$ 2.200. O INSS encontrou esse erro, alegou que havia esse erro e baixou a aposentadoria dela de R$ 2.200 para R$ 1.600. E ainda disse, pessoal, que de atrasados ela devia, olha só, que ela ainda devia para o INSS pouco mais de R$ 30.000. E lógico que ela deveria pagar. Então veja, o benefício dela cai de 2.200 para 1.800. E aí o INSS começa a descontar todo mês 30% dela para pagar esses pouco mais de R$ 30.000. Viram o perigo de sozinho pedir a sua revisão? Pois bem, aí nós entramos com uma ação na justiça, mostramos que não estava certo o INSS, que não havia nenhum erro no benefício dela e o benefício dela voltou ao normal. Pois bem, viram que dor de cabeça? Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, procura um especialista, procura um advogado para ele fazer um cálculo correto e dizer para vocês se a revisão existe e se ela vai ser benéfica, ou seja, se ela vai aumentar o benefício para vocês ou não. O importante também é você levar para o advogado, para o especialista, os documentos para que possa melhorar a sua aposentadoria. Como, por exemplo, vamos imaginar que quando você deu entrada, você esqueceu de juntar, não foi juntado por qualquer outro motivo, o INSS não considerou provas de que você exerceu atividade rural. Então você leva os documentos dizendo que você era rural. Outro documento importante também, que pode ajudar a aumentar a sua aposentadoria, é o famoso PPP, Perfil Profissional Profissográfico, para quem trabalha exposto, né, a ruído, a vírus, né, como frentista, entre várias e várias profissões que tem o trabalho insalubre, né, perigoso. Então, de repente, você não juntou esse documento ou o INSS, ele não considerou esse período para aumentar o seu tempo, né, de contribuição e, consequentemente, você ter um benefício melhor, uma aposentadoria melhor, tá? Então, estou dando aqui uns exemplos para vocês. Outro ponto também que o advogado vai ver para vocês, o especialista vai ver para vocês, é acertar o seu CNIS. Por exemplo, pode ser que tinha alguma, por exemplo, o CNIS ele surge em 1975 e você trabalhou antes de 1975 e por N motivos, vários motivos, pode ser que ele não apareça no CNIS e o INSS não considerou esse período que você trabalhou, tá na sua carteira de trabalho, você contribuiu para o INSS, mas não apareceu lá. Então, esse período também pode estar ajudando você a aumentar o seu valor de aposentadoria. Como também algumas contribuições que não entraram no cálculo, pode ter também período que você contribuiu quando estava desempregado, período do exército, né, que estava nas Forças Armadas, e até mesmo tem pessoas que quando eram estagiários contribuíram, e o INSS em alguns casos não considerou. Então, prestar muita atenção nisso, né? E ressalto mais uma vez, é sempre importante você pedir lá no site Meu INSS o famoso PA. Quem é o PA? O processo administrativo. Que aí lá vai ter toda essa história, o que você deu entrada, no que você deu entrada, no documentação, tudo certinho, que o advogado vai poder te orientar e dizer, olha, você fez o cálculo aqui, você vai ter sim um benefício melhor, o seu benefício vai aumentar, dando um exemplo aqui de valores, né, de R$2.000 para R$2.500, você vai ter em torno aí de de R$20.000 de atrasados para receber, como eu expliquei no começo do vídeo, que são atrasados. E agora eu vou dar para vocês 5 principais dicas para revisão. Primeiro ponto,
confira o seu cadastro de contribuições através do extrato previdenciário, o famoso CNIS, tá? É muito bom você confirmar se tudo tá certinho ali. Outro ponto importante, né? Saber se é a melhor hora de fazer o pedido, como falei para vocês, se está dentro do prazo e se porventura passou do prazo, informar para o advogado isso daí, para ele ver se você tem alguma revisão, como eu expliquei no começo do vídeo, que não tem esse prazo aí. A terceira dica é ter todos os documentos em mãos, né? Se for juntar tempo de trabalho rural, os comprovantes que você era rural, né? Vários documentos que provem que você é rural. Se for tempo especial, juntar o perfil profissional profissiográfico, que é o PPP, e também, se não consideraram contribuições, os famosos carnês, né? Aqueles carnezinhos laranja que nós chamamos de Guia da Previdência Social, que é o GPS. E também, muito importante, vai ser a sua carteira de trabalho e os seus olerites, porque tem muitos casos que a empresa não recolheu, além do salário da pessoa, as comissões, que muita gente trabalha por comissões. E tem que sim estar juntando isso para provar que além do salário, você tinha comissões e, portanto, o seu benefício, sua aposentadoria vai ser maior, tá? Em sendo pedido administrativo, você pode acompanhar pelo site Meu INSS. Caso ele não seja judicial, o seu advogado vai lhe fornecer o número do processo e você pode acompanhar pelo site da Justiça Federal. Então, pessoal, essas eram as dicas, as informações de como você deve proceder para dar entrada no seu pedido de revisão. E oriento vocês, procure o quanto antes um advogado, um especialista, para não perder aí esse prazo de 10 anos. E tem muitas boas revisões que podem aumentar, sim, muito o seu benefício, te ajudar no dia a dia e, além de tudo, ter esses atrasados aí, que vai ser uma ajudinha que você não estava esperando para você receber esses atrasados quando terminar o processo, que vai ajudar muito a sua vida. E mais uma vez, eu peço para você que gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, dê o like aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, familiares, nos grupos de WhatsApp, que além de ajudar você, pode ajudar uma outra pessoa. Pessoal, muitíssimo obrigado por assistirem o vídeo até aqui, espero todos vocês. Até o próximo vídeo no nosso canal. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.